Eixo do ouro existe? Adianta pedir a Exu do ouro? É hora de abrir a nossa gira, o povo tem cruzar, então vamos nos saltar. Destranca a rua, abra meus caminhos, abra nossa gira e vem nos ajudar. Destranca a rua, abra meus caminhos, abra nossa gira e vem nos ajudar. Lá no Eixo, Exu é Mojubá, Saravá, seu destranca-rua. Esse talvez seja um dos vídeos mais polêmicos e controversos que eu já fiz e que você vai ver aqui no canal. A gente vai falar sobre um dos grandes divergências e tabus sobre Umbanda, que é Exu do Ouro. Eu tenho meu posicionamento através da minha experiência dentro da espiritualidade e pesquisas e muita pesquisa de campo para saber sobre isso, muito estudo e fundamentação para trazer algumas respostas para você. Mas eu vou pedir desde já, vem sem arma, larga tuas armas e vem ver meu vídeo. Se no final você não concordar, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá certo? Lembrando, vem de alma limpa, vem desarmado que eu vou tentar te explicar um pouquinho sobre essa questão de Exu do Ouro e de onde isso surge e como isso se criou. Tá? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para você, se é a primeira vez que está chegando aqui no nosso canal, já deixa o teu like, se inscreve aqui para dar um apoio para a gente, tá bom? Porque é importante a tua participação. Deixa depois aqui os comentários, a tua opinião sobre esse vídeo, que eu quero saber teu posicionamento sobre isso. Compartilha nas tuas redes sociais e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Veja bem, você também pode ganhar gratuitamente o curso Autobenzimento e Cura pela Ancestralidade, sendo membro aqui do canal. Nós temos planos no clube de membro a partir de R$ 2,99 aqui no canal Umbandeiros, tá? Então vamos lá, Maurício. Vamos lá, adianta pedir para Exu do Ouro, né? Como pedir para Exu do Ouro? Adianta? Existe resultado? Então, antes da gente entrar nessa questão, eu preciso falar para vocês de algumas outras coisas e eu preciso explicar alguns posicionamentos. Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês o que é egrégora, tá? Egrégora, a gente fala muito, a gente ouve muitos umbandistas falar, eu falo muito sobre egrégora, mas egrégora pela primeira vez em literaturas e textos no contexto de magia, ela surge na obra de Papus, sobre a magia natural lá. Você vai buscar isso surge lá em Papus na questão da magia natural, tá? Então egrégora, resumindo, é uma aura de um local onde ocorre reuniões de um grupo, tá? E essa aura é um grupo formada por um grupo de trabalho, né? A partir de 3, 4 pessoas é possível formar essa egrégora. A esper somatória das energias mentais naquele local, criadas por um grupo de pessoas que se concentram numa força vibratória com o objetivo de buscar uma energia, de buscar uma força mental, de criar alguma essência energética ali naquele ambiente. Isso é uma egrégora. Resumindo, né, quando mais de 2 ou 3 pessoas se unem através de uma esper somatória de energias mentais, esse grupo acaba criando e concentrando forças em um local, e a partir dali uma egrégora é formada, uma intenção e uma energia é formada. Sabendo disso, a gente pode começar a falar sobre Exu do Ouro, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar. Vamos lá. Inicialmente, tá, nas vertentes tradicionais das religiões de Quimbanda, por exemplo, não existe Exu do Ouro. Nunca se ouviu falar de Exu do Ouro lá nas vertentes tradicionais de Quimbanda. Eu não vou falar de Quimbanda porque eu não sou um tata de Quimbanda, então, mas mais ou menos para você saber. Se você pesquisar as origens lá da Umbanda Malê, da Quimbanda Malê, Mussurubim, Nagô, você vai olhar aí e vai ver que o Exu do Ouro não existe lá nas vertentes tradicionais dessas Quimbandas. Lá na história dessas Quimbandas, então o Exu do Ouro não existe para Quimbanda. Logo, se não existe para Quimbanda, não existe Exu com essa denominação, tá? Ok, pode parecer radical, mas é só para você entender onde eu quero chegar e o contexto que eu quero chegar. Por quê?
esse conceito que você conhece hoje como Exu do Ouro, ele nasce num contexto de magia de Umbanda Sagrada, tá? Ele nasce dentro da egrégora da Umbanda Sagrada. É isso que você conhece hoje por Exu do Ouro, é aquilo que você ouve dentro da Umbanda Sagrada. Desde que eu estou na religião, eu já ouvi muito falar de Exu do Ouro, mas os pontos cantados e as firmezas tratavam ele como Exu chama dinheiro, nada tendo a ver do que a gente vê hoje publicamente nas redes sociais falando ser de Exu do Ouro. E uma coisa eu acredito não ter nada a ver com a outra, mas a tradição de ter esse Exu chama dinheiro é muito próximo do que eles querem falar hoje sobre Exu do Ouro, tá? Então eu vou tentar trazer um pouquinho para você. Exu do Ouro, então, é um Exu que ele nasce literalmente para servir, né? Ele nasce para servir os objetivos da corrente e da egrégora da Umbanda Sagrada. Ele funciona como um servidor, tá? Esse Exu do Ouro funciona como um servidor para a vertente de Umbanda Sagrada, tá? Eu sei que pode parecer um pouquinho agressivo o que eu estou falando, mas espera, respira, que você vai entender até o final, tá? No curso Exu Meus Respeitos, que aqui você pode buscar na aba Playlist, aqui no canal você vai encontrar o curso onde eu falo de Exu. Eu gosto muito de falar da essência de Exu, e lá eu falo que a essência de Exu é a essência de ser um elementar na sua origem, e não um ser elemental, tá? Eu falo e afirmo que Exu é um ser elementar, porque elementais, não elementar como Exu, são espíritos da natureza, e eles funcionam como agentes cósmicos que não desenvolvem para seres humanos, né? E eles têm como uma tarefa primordial de dinamizar o elemento do corpo vital, né? Num corpo sem energia emocional. Então, Exus não são elementais, tá? Agora, vamos falar de Exu, que eu afirmo lá no curso que eles são elementares. Eles são espíritos, né, dos Elébaras, que são ligados a essas forças de Exu, e eles integram e dinamizam os diversos planos que divide a criação. Todos os planos onde a criação, onde o universo criativo está, Exu está nesses planos. Então, portanto, Exu é o portador da força e é o guardião dos limites espaciais, né? E é um elemento de união entre todas as partes do cosmo, né? Então, Exu divide o cosmo e guarda todos os espaços, em todas as camadas desse espaço, seja como você acreditar, espiritual, físico, telúrico, mental, como você acreditar. Então, ele é o tutor das forças caóticas, então ele está sempre nesses limites entre a matéria e o espírito. Ele é o executor do karma nos círculos de encarnações. Então, Exu não é, na minha percepção e nessa pesquisa, um ser elemental. Ele é um ser elementar, né? Então, a gente pode dividir aqui Exu em 3 etapas, 3 tipos de Exus para você entender, tá? Talvez você não tenha ouvido falar disso, principalmente se você está voltado mais focado para a questão da Umbanda, que a Umbanda prega isso de uma maneira um pouco diferente, tá? Mas como eu sou um defensor de Exu, um estudioso de tentar buscar respostas para Exu e querer ajudar que essas respostas cheguem de maneira correta aos irmãos, eu tento me aprofundar em algumas questões, né, doutrinárias e magísticas que às vezes um umbandista não está aberto para a discussão, tá? Mas Exus, eles podem ser divididos em 3 tipos, tá? Exus de almas, né? Exus que têm espírito, que são espíritos. Exus encantados, que são os espíritos naturais, espíritos da natureza, mas aí eles estão transitando dentro dessas forças caóticas, né? Eles são os tutores das forças caóticas e não aqueles espíritos elementais como silfos, elfos, enfim, para quem crê como em elementais. Exu não é isso, eles são seres encantados na natureza, tá? E nós temos também os Exus servidores, né? Quem são esses Exus servidores? E é aqui que começa a polêmica, porque tem irmão que não vai aceitar esse conceito, não vai acreditar, tá? Mas aí a avaliação quem faz é tu, e eu não posso te obrigar a entender e querer nada, tá? Mas o que eu vou te replicar aqui é o que eu ouvi da boca de pelo menos 4 Exus
perguntei, sentei e perguntei qual é essa origem. E o que eu ouvi foi isso, que existem Exus que são servidores, que são espíritos artificiais, né? Que as magias criam esses espíritos, né? Há muitos séculos, na história da magia, esses espíritos são criados e existem Exus servidores que também são espíritos artificiais. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a alta magia sempre usa isso. Por exemplo, no judaísmo, a gente conhece esses esses espíritos artificiais como golem, né? Se tu pesquisar profundamente o judaísmo, ele é criado pela alta magia, que são esses seres chamados golem. Na alquimia, a gente tem um termo que é os homúnculos, tá? Que também são espíritos artificiais criados, né? Através na alquimia para servir. Então, é isso que são os espíritos servidores. Então, nós temos 3 tipos de Exus: Exus de almas, Exus encantados e Exus servidores. Um espírito produzido pela arte da magia e da feitiçaria. Esse espírito, ele não é um Exu de alma, porque ele não encarnou na Terra. Ele não é um encantado, porque ele não faz parte do cosmos, ele não é um espírito dentro da estrutura do cosmos. Então, ele é um espírito criado pela força de magia de um mago, né? Ou pela força criativa através do mecanismo de magia e magia do caos, tá? Então, espíritos artificiais, né, os servidores, como a gente fala aqui que os Exus são espíritos artificiais que são criadas por uma força, por uma egrégora ou por uma força criativa através do mecanismo de magia do caos. Se você se aprofundar na magia do caos, você vai ver isso muito presente, falando sobre espíritos artificiais, tá? Então, existe sim uma parte de Exus que são espíritos servidores. Lembra que eu falei lá sobre o que é egrégora, né? Que é uma aura formada por um grupo de trabalho, a espirituatória das energias mentais criadas por aquele grupo de pessoas concentram uma vibração e acabam criando. E através da magia, da alta magia, pode ser criado esses espíritos servidores para ocasionar essa servidão e para buscar os seus objetivos. Então, Exu do Ouro, ele é um servidor que nasce para servir a egrégora da Umbanda Sagrada. Ponto. Simples assim. Se a gente quer falar de Exu do Ouro, a gente não pode negar as raízes de Exu do Ouro. Se a gente tem um compromisso com a verdade, a gente não pode negar onde Exu do Ouro nasceu, tá? Ele tem que ter nascido em algum lugar. Em algum momento isso nasceu, porque não pode, o mundo inteiro agora fala de Exu do Ouro, tá? Mas resumidamente ele nasceu dentro da Umbanda Sagrada, né? Resumindo, Exu do Ouro ele deve ser tratado dentro da egrégora da Umbanda Sagrada. Dentro da egrégora da Umbanda Sagrada. Pronto. Ah, Maurício, mas não existe Exu. Existe. Na egrégora da Umbanda Sagrada existe, tá? Entenda que esses irmãos cultuam essa força e existe. E a gente sabe que a cultura ela transmuta, né? A cultura ela se transforma e a cultura se transmuta. A cultura se adapta também. Então, quando essa ideia dentro surge dentro da Umbanda Sagrada, né? Começaram a pegar essa ideia de Exu do Ouro lá dentro da Umbanda Sagrada e começou a levar isso para os terreiros de Umbanda. E por que eu falei aqui, resumindo, que o Exu do Ouro deve ser tratado dentro da egrégora da Umbanda Sagrada? Porque ele foi criado para servir essa egrégora da Umbanda Sagrada. Quando você leva isso para dentro do teu terreiro, você está, de certa forma, desrespeitando a egrégora formadora estrutural da tua casa, tá? Até porque aqui pode parecer estranho para alguns irmãos, mas lá no início, estruturalmente, a figura do Exu do Ouro, lá na Umbanda de Rubens Saraceni, quando ele traz essa ideia de Exu do Ouro tem uma pegada de Exu mesmo, né? Que comia farinha, que recebia cachaça, recebia a vela preta e vermelha, né? E depois disso as coisas foram mudando conforme conforme alguns irmãos acharam que serviria mais para eles essa imagem de Exu do Ouro, onde você pode comercializar essa ideia. Depois disso isso foi mudando, as pessoas vão se apropriando dessa ideia original lá do Rubens, né? E ele vira essa coisa aí que está nos kits de lojas, né? Que está aí
nas lojas de macumba, onde você vai direto numa loja, numa ervanária, numa flora, numa loja de macumba, e você compra o assentamento de Exu do Ouro. Lá você compra, você faz seu próprio assentamento baseado nesse kit que vem pronto, onde você paga uma fortuna, às vezes, inclusive em cursos online, e é isso, tá? Daí o pessoal às vezes então me perguntou: Maurício, funciona essa questão? Exu do Ouro funciona? Funciona. Assim como na estrutura de Exu, nos cultos originários de Exu e em algumas quimbandas, tá? De novo, eu não quero falar pela quimbanda, eu sou dirigente de Umbanda. Se você quiser, eu acho que é melhor você perguntar para um tata de quimbanda se isso existe de verdade. Mas em alguns livros, algumas coisas a gente vê isso, né? E essa questão das ideias dos tipos de Exus, isso foram os Exus mesmos propriamente que trouxeram essa informação, tá? Então, Exus servidores existem, são espíritos artificiais que são criados por uma egrégora formadora, e a Umbanda Sagrada faz isso quando ela fala de Exu do Ouro. Então, Maurício, funciona? Funciona para dentro da egrégora da Umbanda Sagrada, tá? Todas as outras vertentes onde eu conheço, que não são ligadas à Umbanda Sagrada, trabalham com a energia de Exu chamada dinheiro. Aí é um outro chão para pisar e uma outra situação, tá? Então, daí os irmãos vão dizer: mas eu tenho testemunho que funciona, eu fiz lá e funcionou. Perfeito, eu não estou dizendo que não funciona. Eu só estou dizendo, e a gente precisa dividir isso de uma maneira por todas. Exu do Ouro, resumidamente, ele nasce dentro da Umbanda Sagrada. Ele tem um lugar de nascimento, e quando a gente fala de compromisso com a verdade, a gente precisa dizer que nasce sim Exu do Ouro, então, dentro do espaço de Umbanda Sagrada. Ele é um ser criado para servir a egrégora da Umbanda Sagrada. Resumidamente, Exu do Ouro deve ser tratado dentro da egrégora da Umbanda Sagrada. Se a tua casa é de Umbanda Sagrada, tranquilo. Agora, não queira inventar isso e trazer. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque agora, hoje em dia, há uma moda e isso quer seguir regras. Outro dia vi um irmão batendo boca numa live porque existe, porque não existe, porque tem que ser, se tem, porque responde. Perfeito, irmão, funciona para ti. Agora, de novo, isso é criado dentro da egrégora da Umbanda Sagrada. Não queiram trazer isso como verdade para dentro da Umbanda, porque isso não é uma verdade para a Umbanda. Ela é uma verdade para a egrégora onde atua, e pode dar sim resultados, porque existe uma estrutura magística criada a partir daquela egrégora. Isso ficou claro, tá? Mas agora, não queiram tratar isso como verdade da Umbanda, tá bom? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Dúvidas, deixa aqui, né? Se não gostou, deixa um dislike, não tem problema nenhum, mas eu gostaria da tua justificativa. Quero saber a tua visão sobre isso, tá? Lembrando, cara, que não é para ofender ninguém. Eu só estou aqui trazendo isso, a informação, através de muito estudo. Eu estou há muitos anos tentando formar uma maneira de vir abordar esse tema sem ofender ninguém, tá? Então eu não vou aceitar ofensas aqui de maneira nenhuma. Agora, se você quiser achar que eu estou errado e quiser criticar, bem tranquilo, vem aqui, dê sua opinião e justifique sua opinião. Do contrário, eu não vou nem responder, tá bom? Mas eu gostaria que você deixasse sua opinião sobre esse tema aqui. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e faça no Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Laroie Exu, Saravá Pombagira, Laroie, todos os compadres. Ogum é senhor da guerra, sou filho de Beira-Mar. O universo é de Olorum, o mundo é de Oxalá. Ogum é senhor da guerra, sou filho de Ogum Beira-Mar. Sou filho de Ogum Beira-Mar. Patacore Ogum, Ogum meu padrinho.